Sou Fábio Ferraz, host do TribuCast e hoje vai ser porrada. Eu tô com um cara aqui que é o Rodrigo Rodrigues, um amigo, parceiro, quase que um mentor, porque uma conversa com ele, ela não é uma conversa simples nunca. Ele me trouxe aqui o currículo dele, eu vou ler um pouquinho do currículo dele. O Rodrigo é empresário, é CEO da Locomotiva. E aí, quando eu penso na Locomotiva, isso tem total sinergia com quem é esse cara. Quem não conhece ainda vai conhecer. Ao longo da carreira dele, ele construiu times, ele construiu empresa, ele tem uma mentalidade de campeão. Tem uma coisa que ele não colocou aqui no currículo dele. Ele foi 6 vezes campeão mundial de jiu-jitsu. E quando a gente conhece esse cara, a gente entende que essa mentalidade de campeão, do cara que foi pro tatame e venceu muitas vezes, é a mentalidade que ele traz para a vida, a filosofia de vida dele, a filosofia que ele aplica na empresa, nos negócios que ele faz. E eu já vou começar agradecendo o Rodrigo por ter aceitado meu convite, pelo papo que a gente vai ter aqui. Mas eu quero que você comece, Rodrigo, antes de tudo, dizendo qual é o lema da Locomotiva, qual é aquela frase, de onde você tirou aquela frase, só para a galera começar a entender, a gente começar a esquentar esse podcast. Quem é o Rodrigo Rodrigues, cearense, cara sensacional. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Fabão. Obrigado pela apresentação. Espetacular, como sempre. A partir de agora, a responsabilidade aumenta muito, depois que você falou tão bem. Talvez até melhor do que eu falaria de mim mesmo. A, a mentalidade que eu carrego na vida é aquela mesma que eu carrego para dentro de todos os meus negócios, né? Então, de um jeito muito cearense, muito nosso aqui, muito próprio de ser, eu acordo todo santo dia e mentalizo isso e faço com que todos ao meu redor também mentalizem. Engole o choro, trinca o dente e desce a chibata. Isso é o que a gente tem que fazer na vida. Deixa de mimimi, faz o que tem que ser feito, levanta com disposição, com energia, vai para campo, vai para rua, vai com propósito, sempre. Bom Nunca, demais. nunca a respeito de coisas que acontecem, sempre a respeito da quantidade de energia que a gente consegue colocar nas coisas para resolver problema, para tocar a vida, para evoluir, para aprender, para se desenvolver e para fazer aquilo que eu mais gosto de repetir. Como você disse, sou faixa preta de jiu-jitsu, praticante de jiu-jitsu há 30 anos, já ganhei, já perdi, já fiz um monte de coisa, mas todo santo dia eu acordo com a mentalidade que eu acordo faixa branca. Eu tenho uma missão, e dormir faixa preta. Eu faço toda essa trajetória todo santo dia. Tudo aquilo que eu aprendi no tatame, tudo aquilo que passou-se ao longo desses 30 anos de prática esportiva, disciplina, hierarquia, perseverança, eu aplico no meu dia a dia. Eu acordo 4h15 e vou dormir às 11 da noite todo santo dia. Eu acordo faixa branca e vou dormir faixa preta. Tem dia que eu não consigo dormir faixa preta, mas esse é meu objetivo. E no dia seguinte eu vou tentar de novo, e tentar de novo, e tentar de novo. Esse é o ciclo de vida que eu procuro manter, é o estilo de vida que eu procuro seguir, e é assim que tem sido. Rodrigo, e quando a gente fala que você trouxe para a tua vida pessoal, para os negócios, essa mentalidade de campeão, e você traz isso de que você dorme faixa preta, mas você acorda faixa branca, faz todo sentido, porque mesmo tendo sido campeão mundial de jiu-jitsu por 6 vezes, eu imagino que você tenha perdido muitas outras batalhas no tatame, né? E na nossa vida empresarial, muitas vezes a gente acorda faixa branca e a gente dorme faixa verde, faixa marrom, não conseguiu chegar na preta. E são essas batalhas que nos ensinam. Qual foi o maior ensinamento que você trouxe, além dessa filosofia de vida, o maior ensinamento que você trouxe do tatame para os negócios? Cara, é assim, ó, a faixa preta, muita gente imagina que é um certificado de que tu já sabe de tudo, e não é. A faixa preta, ela representa que é um aprendizado contínuo. Todo dia tu tem que aprender algo novo, todo dia tu tem que se desenvolver novo. E aí eu repito algo que eu gosto de repetir sempre: eu não sei aquilo que eu não sei. Eu sou limitado ao conhecimento da minha própria ignorância. Então, todo santo dia eu acordo disposto a aprender um pouco mais. E é incrível como a gente consegue aprender até com pessoas improváveis. Outro dia eu me pus observando durante um almoço
a montagem de um andaime numa construção que estava à frente do restaurante. E eu, até aquele dia, eu não sabia como se montava um andaime para chegar no segundo andar de um prédio, e humildemente eu me pus a observar e agora eu imagino que tenho pelo menos uma ideia de como isso acontece. Então, o maior aprendizado é que a gente não sabe de tudo, que a gente que a faixa preta da vida da gente é simplesmente um certificado de que você tem disposição, disciplina e energia para aprender e se desenvolver. Muito bom, Esse é o maior muito bom, aprendizado. muito bom. Você falou que você acorda 4h15 da manhã, né? E eu acho muito interessante dentro disso que você traz, dessa mentalidade. Cada conversa que a gente tem, eu fico ali parado, porque é uma aula. E já te falei que você tem que levar isso para o mundo, que você vai impactar muita gente. Você tá teimoso de não fazer isso, mas você tem que fazer. Porque é, o que você traz de mentalidade, de pensamento, cara, é muito forte. E a gente falou isso hoje pela manhã. A gente tomou um café antes de estar aqui e a gente estava conversando a respeito disso, porque a gente que tem uma mentalidade de empresário, a gente está no dia a dia, pô, a gente já tem isso na veia, e aí quando você traz o que você pensa, o que você fala, reforça. Mas tem muita gente que está lá capengando, que precisa ouvir o que você traz, e você vai impactar a vida de muita gente. E o impacto que você causa começa dentro da tua empresa, porque você já me contou que você acorda às 4h15 da manhã, que é quando o seu despertador toca. Mas a sua primeira batalha do dia começa com o despertador, porque o Rodrigo quer acordar antes dele. E o que você faz quando você acorda antes dele? É isso mesmo. Na verdade, não é que eu acordo às 4h15 da manhã. O meu despertador é programado para todo dia despertar às 4h15 da manhã. Mas eu não quero acordar às 4h15, eu quero ganhar dele. Eu quero ganhar dele e eu vibro quando eu ganho dele. É incrível como essa prática me faz bem. Eu acordo ali por volta de 4h08, 4h10, 4 horas, por vezes até com um pouco mais de ansiedade, um pouco antes das 4, e eu fico olhando para o celular com o maior prazer do mundo, com a xícara de café na mão, esperando ele tocar. Eu não desativo o alarme mesmo quando eu acordo antes, porque eu quero ter o prazer dele tocar e eu dizer: "Ganhei, eu ganhei de você". E aí, imediatamente já passo para as minhas outras rotinas, né. Eu gosto de ganhar do sol. 4h15 não tem sol ainda. Quando o sol aparece por volta de 5 e pouco aqui na nossa região, eu olho para o sol e digo: "Ganhei de você também". E quando você perde? Quando ele toca antes de você acordar? Eu olho para ele e digo: "Hoje você ganhou, mas amanhã eu vou tentar de novo". E aí eu tenho algumas coisas que eu trago comigo, né, e aí eu tenho todo esse ritualzinho de preparação mental durante o dia, né. Primeira missão: acordar e ganhar do despertador. Se eu ganhei do despertador, eu ganhei do sol. Eu desço, vou para minha cozinha, solto meus cachorros e vou fazer o meu café. Eu tenho o maior prazer do mundo em tentar fazer meu café todo dia. E eu desço não para fazer simplesmente um café, eu desço para fazer o melhor café do mundo. Tudo que eu vou fazer, eu tento fazer com a máxima excelência. Tudo que eu vou fazer, eu tento dar alta performance. Então eu desço, vou fazer meu café e na minha cabeça, meu irmão, eu vou fazer o melhor café que tem no mundo. Mesmo sabendo que lá em frente, a Torre Eiffel, em Paris, tem um barista melhor do mundo, com o melhor grão. Ele provavelmente vai fazer o melhor café que eu todo santo dia, mas eu não vou deixar de tentar ganhar dele. No dia que ele vacilar na temperatura da água e eu acertar, eu ganho dele. E aí eu tô com mais uma missão cumprida, eu tento fazer, mesmo sabendo que por vezes a gente não vai conseguir. Não é uma batalha contra as outras pessoas para Uhum. ser o melhor que as outras pessoas, não é nada sobre isso. É ser melhor do que você foi ontem. É simplesmente isso, é a jornada do faixa branca até o faixa preta. Eu acordo faixa branca, se eu fizer um café bom, eu dei mais um passo. Se eu ler as minhas 10, 15 páginas do meu livro, eu dei mais um passo. Se eu fizer a minha preparação mental, se eu parar, conversar comigo mesmo, a melhor coisa que as pessoas podem fazer assim que acordam, e de preferência que acordem cedo, é fazer tua preparação mental. Fecha o olho, pega uma boa xícara de café, conversa contigo mesmo. Bate um papo contigo. Pô, o que é que eu quero fazer hoje? Qual é a minha missão? Como é que eu vou dormir? Como foi que eu acordei? Quem eu quero impactar hoje? Que negócio eu quero fazer?
como eu quero me comportar naquela reunião, como eu quero conversar com as pessoas hoje, como eu quero chegar às 11, 11h30 da noite, deitar a cabeça no travesseiro e dizer: "Poxa, consegui de novo. Mais uma vez eu consegui". Então tu tem que preparar tudo isso, tu tem que planejar tudo isso. Tu tem que conversar consigo mesmo, bater esse papo, fazer essa reflexão e planejar as tuas ações, para tu conseguir chegar à faixa preta no final do dia. Rodrigo, e você vê que, assim, a gente, que tá na vida empresarial, a gente lida com muitas pessoas, né, a gente vê muita gente que fica pelo caminho ou que não atinge o objetivo, porque simplesmente não faz o que deve ser feito. E reclama, e aí coloca a culpa sempre, terceiriza a responsabilidade. Quando você, traz essa mentalidade de: "Pô, eu dou o meu melhor sempre", eu já treinei com você, e eu não consigo te acompanhar. Eh, Você é um cara que é fora da curva, até pelo teu histórico como atleta, foi difícil te acompanhar, mas eu tentei dar o meu melhor ali. E aí eu vi um vídeo teu no Instagram onde você estava treinando, como sempre, dando o teu melhor no treino, né, porque a tua filosofia de vida ela é aplicada na tua vida pessoal, na tua vida profissional, na tua vida enquanto atleta, e você chegou no final do treino e falou: "Tá entregue, dei o meu melhor". Você sempre faz isso? Como é que é o impacto disso no teu time, no teu negócio, na locomotiva? Como é que porque a filosofia do Rodrigo ela é replicada, a locomotiva é um filho do Rodrigo, a locomotiva ela reflete o seu pensamento, reflete a sua ideologia. Todo mundo fala de cultura hoje, a cultura é muito reflexo daquilo que a gente prega. Como que é o impacto disso tudo no negócio? Cara, é assim, cultura é reflexo daquilo que a gente emprega. Eu penso um pouco além disso, alguns passos à frente. O teu estilo de vida e o teu modo de lidar com as coisas tem que refletir o teu discurso. Tu não pode ter um discurso e fazer diferente. A tua rotina, ela tem que ser exatamente aquilo que tu diz que é. Se tu diz que tu vai fazer tudo com a máxima excelência para tentar fazer o teu melhor, tu tem que tentar fazer o teu melhor em tudo. Pode estar confortável. Tu não pode chegar na academia para treinar e achar que aquilo vai ser confortável. Tem muita gente que chega pra gente, por exemplo, falando de treino, falando de academia: "Ah, mas eu já passo 2 horas na academia". Eu disse: "Cara, passar 2 horas na academia e treinar 2 horas na academia é completamente diferente. Tu deu o teu máximo toda a vida que tu entrou no equipamento? Tu deu o teu máximo sempre que você entrou na reunião? Você deu o seu máximo sempre que você tentou aprender alguma coisa?". É esse o jogo. Então, o estilo de vida, ele tem que sustentar o teu discurso, tá, porque se ele for contrário a isso, a tua cultura vai ser fraca. Cultura forte vem de atos, não de discursos. Cultura forte vem daquilo que as pessoas veem, não daquilo que as pessoas escutam. Então, quando eu digo que eu acordo antes do despertador, e eu fiz isso uma vez num encontro lá de nossos funcionários na companhia, eu mostrei o despertador, mostrei o celular e tal, e todo mundo: "Ah, beleza e tal, mas tá só falando". Eu passei 20 dias postando todo santo dia eu desligando o despertador. Às 4h15 no grupo da empresa, tá aqui ó, pá, 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 pá. Até que todo mundo chegou e disse: "Mais não, tá chefe, já Já entendemos". entendemos. Já entendemos. Eu disse: "Então, precisa que isso realmente aconteça na tua vida". E eu costumo dizer mais o seguinte, as pessoas dizem: "Ah, mas pra que acordar 4h15?". Cara, se eu acordo 4h15 e tu acorda às 7h, tu já perdeu 3 horas do teu dia pra mim. E aí eu tenho uma outra prática, eu gosto de multiplicar as horas do meu dia. Teu dia tem quantas horas? É 24. O meu não tem, o meu tem mais. Eu gosto de dizer que o meu dia, no mínimo, ele tem 26, 28 horas, 30 horas. Se eu estou caminhando na esteira, eu estou estudando. Se eu estou treinando, eu estou fazendo uma reunião. Tu já fez uma reunião treinando? Já fiz uma reunião caminhando, era um treino, estava andando, Ah, mas eu tudo fiz bem. uma reunião com o cliente. Então, teu dia não tem 24 horas. Tu Eu fez usei o 2 tempo. coisas na mesma hora. Hoje você me falou uma coisa sobre o tempo, que eu acho que casa muito com isso. A intensidade distorce o tempo. É isso. É disso que eu estou falando. Se tu tá em cima de uma esteira, caminhando, fazendo ali o teu cardio do dia, e naquela mesma hora tu conecta uma reunião, tu conecta um podcast, tu conecta um estudo de uma língua nova, tu conecta
a leitura de algum tipo de processo ou de algum tipo de preparação para algo que tu vai fazer mais tarde, tu multiplicou teu dia, tu multiplicou tuas horas. Todo sentido isso. Teu dia não pode ter 24 horas. Eu usei aquele mesmo momento para ter 2 atividades que se eu fizesse ela uma depois da outra, eu perderia parte do meu tempo no dia. Exatamente, então a intensidade multiplica o tempo. Invariavelmente sempre isso é assim, e é isso que a gente tem que fazer, 24 horas é muito pouco. Minha semana trabalhada, ela não tem 40 horas como as pessoas brigam por aí, eu vejo gente brigando para trabalhar 40 horas por Estão semana, diminuindo agora, 36 né? horas por semana, diminuindo. 6 para 5. Semana passada eu fiquei altamente chateado comigo que eu só consegui trabalhar 88 horas na semana, então eu fiquei altamente chateado, mas é isso. Então multiplicar o tempo é uma das grandes habilidades que hoje a gente precisa desenvolver. E não só nós que somos empresários, todo mundo tem que procurar multiplicar seu tempo, porque o tempo é o nosso ativo mais valioso. Não existe ativo mais valioso na vida do que o tempo. Tempo que você dedica à família, tempo que você dedica aos estudos, tempo que você dedica ao trabalho. E um compete com o outro. Se um compete com o outro, tu tem que conseguir conciliar isso para que tu consiga fazer mais em menos tempo. A intensidade A gente distorce fala o que o tempo. tempo está escasso, mas é muito sobre isso, né? Sobre organizar o nosso tempo para que tudo se encaixe e a gente consiga entregar a qualidade de vida com a família, o tempo de qualidade com a família, o tempo de trabalho adequado, o tempo para cuidar de si mesmo. Porque não adianta você cuidar da empresa, ter uma mentalidade boa se você não cuidar de você também, né? Claro, claro, tudo isso tem que estar equilibrado, né, não tem jeito. Os 5 pilares básicos da tua jornada, eles têm que estarem muito equilibrados: família, trabalho, saúde, amigos e você mesmo. Então isso tudo tem que estar muito equilibrado. E aí quando eu falo que a intensidade distorce o tempo, eu costumo copiar algumas coisas e eu adoro modelar quem já deu certo, Aham. sabe. Eu acho que esse é o melhor caminho para a gente chegar ao sucesso, é modelar quem já deu certo, estar ao lado de quem já deu certo, se espelhar em quem já deu certo. Eu escutei o Marcos Paulo falando a respeito disso, né, de intensidade distorce o tempo, e foi exatamente o mesmo exemplo que ele deu. Se tu estuda inglês 1 minuto por dia, tu vai demorar 900 anos para ter fluência. Se tu estuda inglês 2 horas por dia, tu vai demorar 5 anos para ter fluência. Mas se tu se muda para os Estados Unidos ou para Londres e passa a viver o inglês 24 horas por dia, provavelmente em 6 meses tu está fluente. Então a intensidade distorce o tempo, ela diminui o calendário, ela diminui o tempo de aprendizado, diminui o tempo de relação entre algo que você precisa entregar, e aí, dentro disso, existe algo muito importante que eu também aprendi estudando com esses grandes caras que já chegaram lá. O contexto é rei. Tu tem que observar o contexto. Nem tudo tu consegue distorcer o tempo. Nem tudo basta tu jogar intensidade, jogar energia, trabalhar mais, fazer mais. Nem tudo tu consegue fazer isso. Tu tem que observar o contexto. 9 mulheres não vão dar um bebê em 1 mês, isso não adianta, isso é natureza, então tem coisas que não podem ser assim, e tem coisas que tu não pode forçar também. Imagina que em procedimentos que cuidam da vida, que cuidam da segurança, tu também não pode tentar distorcer com o tempo, que tu pode se expor a um determinado risco que tu não precisa se expor. Mas a maioria das coisas a gente consegue sim, colocar um pouco mais de energia, Uhum. colocar um pouco mais de intensidade, colocar um pouco mais de vontade. A vontade de fazer, ela tem que ser diretamente proporcional à energia que tu tem disposição para colocar. Por vezes as pessoas dizem muito: "Ah, mas eu sonho com isso, eu quero aquilo, eu gostaria de ter isso", Mas o e esforço para alcançar aquilo, nem todo mundo está disposto a fazer. nem todo mundo está realmente disposto a pagar o preço. Até te provocando com relação a isso, a gente hoje, no meu dia a dia, eu vejo isso lá na minha empresa, eu imagino que você na sua também. Uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje é contratar pessoas, é mão de obra para executar os nossos trabalhos. Quando a gente fala de uma mão de obra menos qualificada, você compete com a informalidade. Mas no nosso caso, a gente tem mão de obra qualificada. A gente tem profissionais que têm uma qualificação acima da média de mercado. E a gente tem dificuldade com isso.
E muitas vezes que quando você encontra, se eles têm um perfil, são mais jovens, da geração X, Y, enfim, esse monte de siglas que foram criadas, a gente vê que eles têm uma urgência muito grande em conquistar as coisas, mas nem sempre eles têm o esforço que precisa para que aquilo aconteça. Como que você lida com isso no dia a dia? Ainda Cara, mais sendo de uma área onde essas gerações são quem domina, né? Você tem ali uma empresa de tecnologia. Você já me falou que hoje o que você menos faz é a tecnologia, mas é, ela é, na essência, uma empresa de tecnologia. Eu queria que você falasse sobre isso. cara, isso é um desafio imenso, né, que todos nós vivemos, a sociedade vive esse desafio hoje, a respeito de o que as pessoas querem, mas o que as pessoas estão dispostas a entregar para terem aquilo que elas querem. E aí tem 2 coisas muito importantes das quais eu sempre falo, né, ligadas diretamente a isso. Quando alguém chega para mim e diz que quer ganhar dinheiro, eu geralmente dou uma pausa, corto e digo: "Ó, vamos parar. Você nunca vai ganhar dinheiro, você vai fazer dinheiro. Você vai fazer algo para que isso aconteça. Ganhar dinheiro não existe, existe fazer dinheiro". E as pessoas elas confundem um pouco isso. E aí está diretamente ligado a isso que tu me perguntou, sobre quanta energia as pessoas querem colocar em cima disso, né. Essas gerações agora estão falando muito de ansiedade, depressão e tal, mas as pessoas confundem os conceitos também, entre ansiedade e senso de emergência. Eu gosto de dizer que ansiedade é aquela vontade que você tem de realizar coisas que não estão sob teu controle. Isso vai gerar ansiedade. Se tu não controla, se não está sob teu controle, se tu colocando mais energia, colocando mais tempo, colocando mais intensidade, você não resolve, isso vai te gerar ansiedade. Depende de terceiros, depende de fatores que você não Que controla. você não controla, isso vai te gerar ansiedade porque não está contigo. Então eu imagino que tu tem que canalizar a tua energia para aquilo que tu consegue controlar. E aí, tu não pode chamar alguém que está te cobrando um determinado resultado por alguém ansioso. O cara só simplesmente tem um senso de urgência, um senso de emergência, de coisas que tu consegue controlar. Colocar mais energia, colocar mais esforço, colocar mais trabalho, colocar mais disposição para tu entregar mais e melhor. Isso cada dia mais é confrontado com discursos que eu acho um pouco duvidosos hoje da nossa sociedade a respeito de quantidade de horas que tem que se trabalhar, com essa história do bem-estar, as pessoas querem conquistar as coisas antes de pagar o preço, antes de percorrer a jornada. Tu não chega no cume do Everest sem passar pela base, sem passar pelo posto 1. Tem que respeitar o processo. Tem que respeitar o processo. E por vezes tu não vai chegar no cume do Everest. A gente já ouviu falar de vários e vários e vários escaladores famosíssimos e bem preparados que não chegaram ao cume do Everest nem da primeira nem da segunda vez que tentaram, por vezes pararam. Muitos deles ficaram pelo caminho, porque é Hum. comum a gente ver cenas de pessoas escalando o Everest e passando por corpos que estão ali e não conseguem nem ser retirados de lá. Exatamente. E no dia a dia da gente, assim como eu acordo faixa branca e vou dormir faixa preta, existem os nossos Everestes. O meu Everest pode não ter 7.000 metros. O meu pode ser um pouco menor, o seu pode ser um pouco maior, então cada um de nós encaramos os nossos Everestes, encaramos as nossas jornadas e as pessoas querem chegar ao cume, querem experimentar, na verdade, a sensação de cume sem ter passado pela jornada. Como é que a gente contorna isso com essa geração? Porque no dia a dia eu falo muito para eles: respeitem o processo, tenham paciência, se dediquem, trabalhem duro, porque a gente está aqui na cadeira de CEO, a gente está numa cadeira executiva, a gente está sempre observando quem é que a gente pode dar mais. E eu sempre tive como filosofia isso: quem vai roer o osso hoje, quem rói o osso hoje, amanhã vai comer o filé mignon. Como que a gente muda essa mentalidade? Cara, está muito ligado à cultura e àquilo que tu prega diariamente, isso é diário. Isso é girar o ciclo de PDCA, né. E aí isso é interessante porque existem várias conotações para isso, né.
Eu chamo de repetição progressiva, o método da evolução, o método que a gente trata isso no dia a dia. Se tu for para a cultura japonesa, vão chamar de Kaizen, se tu for para gestão de processos e projetos, vão chamar de ciclo PDCA, se for para matemática, é iteração, que o resultado anterior abastece a próxima entrada. E no dia a dia da gente, é aquilo que a gente tem que fazer todo santo dia, tá batendo na mesma tecla o tempo todo, não deixando que ninguém esqueça que sorte ou azar não existe. É você que constrói a sua sorte ou o seu azar. Sorte ou azar são pequenos apelidos que a gente dá para oportunidades do presente, as quais nós deveríamos ter nos preparado no passado. Uau! É simples assim. Eu não dessa maneira eu nunca tinha ouvido. Sorte ou azar Eu não existe. eu falei para vocês que ia ser porrada. Eu avisei. A mentalidade que o Rodrigo traz é uma mentalidade que é natural. Muita quem não conhece, pode achar que o Rodrigo tá falando isso, que é frase montada, mas não é. A gente sentado na mesa de uma churrascaria lá em São Paulo, o Rodrigo começou a falar dessa maneira. Foi quando eu conheci o Rodrigo, tava lá com o Diego, parceiraço nosso da Evogard, pô, já gravou podcast comigo, mas a mentalidade que o Rodrigo traz no dia a dia é isso. Por isso que eu falei, se preparem que vai ser porrada. O que ele vai trazer aqui, e a gente tava num café da manhã antes de estar aqui, ele tava só aquecendo, e eu tava com a galera do marketing, a Raquel, enfim, e eles olhando e falando, só tá aquecendo? Só tá aquecendo. Então, desculpa de eu te cortar, mas eu tinha que fazer essa pausa. Imagina. Então é nisso que eu acredito, tá. Especialmente essa geração Z, X, e aí eu tenho eles em casa, tá, eu não tô falando aqui de algo que eu não entendo. Uhum. Eu tenho esses caras em Nós casa. temos. E aí eu vou te dar um exemplo, tá. Meu filho virou para mim um dia desses, há poucos meses atrás, numa dessas crises da geração dele, ele tem 24 anos, um menino espetacular, formou-se agora em engenharia civil, laureado no curso, um espetáculo. Mas virou para mim num belo dia, e aí numa dessas crises de existência dessa geração que assola a nossa sociedade, virou para mim e disse: "Poxa pai, que aqui ninguém me dá bom dia e tal, e não sei o quê", eu dentro da minha serenidade, e olhei para ele e disse: "É impossível lhe dar bom dia. Eu acordo 4h15, você levantou hoje às 8h30, para mim é de tarde. Boa tarde, meu filho". Imediatamente calou-se, compreendeu a bobagem que estava ali a falar, e aí eu concluí o meu pensamento, eu disse: "Cara, não te importa com isso, não te importa com quem vai dar bom dia ou não. Você acha que eu te amo menos ou mais porque eu lhe dei bom dia ou não? Experimenta acordar comigo às 4h15, você vai sim receber bom dia, todo dia, às 8h30, boa tarde". Muito bom. Mas aquilo foi muito mais para impactá-lo a Claro. respeito daquilo que ele precisa esperar dos outros, não é sobre esperar dos outros, nem sempre você vai receber um bom dia, um boa tarde, um boa noite, felicitações por algum tipo de conquista de alguém que está do teu lado, pode ser quem for, é com você, meu. Muitas vezes a gente espera essa validação, né, Rodrigo? A gente tem negócio, eu não sei no teu caso, mas é muito comum você ter amigos que muitas vezes te dão um tapinha nas costas, mas não validam, eles te olham, te admiram, mas não te dão o bom dia que seria um É, um reconhecimento. reconhecimento. É muito comum. E muitas vezes quem é de fora faz negócio com você, se torna um amigo e te valida. Muitas vezes dentro da nossa casa a gente não tem a validação que a gente gostaria, o apoio que a gente gostaria. Mas a gente tem essa necessidade, muitas vezes, de se validar. Só que, cara, a validação ela começa com você mesmo. Você ter autoconfiança, você dar o seu melhor, você acreditar que você é capaz. Porque eu não conheço a tua história de infância, mas a maioria dos empresários que a gente conversa não nasceram empresários, não vieram de famílias de empresários. Eu não, a mentalidade que a gente tem em casa é estude, trabalhe, arruma um emprego, faça um concurso público. A geração dos nossos pais pregava muito isso. Só que a nossa geração ela quer mais.
A minha geração, a sua. A gente veio do analógico para o digital. A gente veio vendo as coisas se transformarem. A gente passou por muita dificuldade, muitas vezes, na nossa infância, na nossa adolescência, e a gente não teve alguém dizendo: "Ó, faz assim, faz assado, faz a". A gente construiu isso, e é muita resiliência, é muita porrada, porque ter empresa não é simples. Tocar um negócio não é simples. Eu falei esses dias, eu estava reuni o time todo lá na empresa e falei: "Vocês acham que é fácil eu pegar o meu dinheiro, o meu patrimônio e colocar no lugar mais arriscado do mundo, que é esse negócio aqui? Não é a bolsa de valores, não é investimento, não é o Bitcoin. O dinheiro mais arriscado que a gente tem está na nossa empresa, porque eu tenho o governo querendo me arrancar todos os dias dinheiro com os impostos. O governo atual, nos últimos 4 anos, aumentou impostos a cada 37 dias. Eu tenho a Justiça do Trabalho, que a todo momento eu posso levar uma ação e ser condenado em uma fortuna. Eu tenho os meus clientes que eu lido, onde você disse hoje isso para mim, nós resolvemos problemas deles. E depois eu quero que você fale sobre isso e sobre a forma como você traz um cliente para dentro de casa e como é que você encara ele. A situação, por exemplo, do refrigerante que você usa dentro da sua empresa, que eu acho muito legal. Então a gente está o tempo todo pegando a nossa vida e colocando no nosso negócio que tem todos os riscos do mundo porque a gente acredita naquilo. A gente acredita fielmente que aquilo não que vai nos dar dinheiro, não é sobre dinheiro. Eu acho que a gente tem uma mentalidade muito parecida com isso. Eu conversando com o ChatGPT esses dias, eu falei: "Cara, eu quero deixar um legado, eu quero que as pessoas reconheçam que aquilo que eu faço, aquilo que eu entrego". Aí o ChatGPT virou para mim e falou assim: "Fábio, eu achei uma coisa muito legal aqui. Em nenhum momento você me perguntou como é que eu faturo mais, como é que eu ganho mais dinheiro. Porque o dinheiro é consequência". E as pessoas começam muitas vezes negócios pensando: "Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso?". E não é ganhar dinheiro, é fazer dinheiro. Só que o dinheiro vai ser consequência do teu ato, de como é que você pensa no cliente, como é que você entrega para o cliente. Então, fala um pouquinho disso, como é que você trouxe essa trajetória de empresário, como é que você se transformou no Rodrigo empresário, e como é que o Rodrigo empresário encara cada um dos clientes que estão lá dentro da Locomotive. Como é que eles são recebidos e como é que eles são tratados. Eu acho que isso é muito legal quando você traz. Cara, isso é algo que a gente traz muito próximo da cultura da gente e daquela lealdade e da disciplina que a gente aprende dentro do tatame. Eu trago essa coisa da arte marcial, emprego isso no meu dia a dia, emprego isso na minha empresa. Cada cliente é uma parte nossa. O cara, a partir do momento que ele assina um contrato com a gente e a gente passa para dentro da operação dele, não é mais o cliente e a locomotiva. Agora eu sou ele. Quando eu assinei um contrato com a Evogard, por exemplo, na acho que na primeira ou segunda reunião que nós estávamos participando e nós tínhamos vários fornecedores ali, vários players e tal, e as pessoas falavam: "Ah, porque a minha parte, porque a parte da Evogard, a parte da locomotiva", eu fiz questão de parar a reunião ali mesmo, e aí tinha um monte de gente lá, o Diego, o Léo Júnior, estava todo mundo, eu disse: "Ó, parou, parou essa palhaçada. Todo mundo que está aqui dentro nessa mesa agora é Evogard. Vocês viram falando aqui que eu sou locomotiva, que não sei o quê e tal, meu coração é laranja, mas a camisa agora é azul. E ponto. A partir de agora, o problema não é da Evogard, a partir de agora o problema é meu. Você é parte daquilo. Eu sou parte daquilo, eu acredito nisso, eu não digo isso, eu acredito nisso. Quando eu entro na Solar Coca-Cola, o coração é laranja, mas a camisa é vermelha. Eu não tomo outro refrigerante na minha empresa que não seja da marca Coca-Cola. Não é só refrigerante, né? Não, até a Todas as água. bebidas que eu Todas. fui recebido lá, você me serviu uma água e era exatamente do teu cliente, da empresa a qual Eu você representa. visto a camisa. As empresas as quais eu represento, eu vivo a cultura delas também. Eu acho isso muito importante. Isso chama lealdade. Dentro de cada empresa tem sua cultura. Se tu vai para dentro de uma empresa que fabrica refrigerantes e tem uma linha de produtos, você vai perceber que todo o consumo que é estimulado dentro daquela companhia é a respeito daquela linha de produtos. Se eu passei a fazer parte daquele ecossistema, se eu digo que todos os problemas que ele tem agora também são meus, nada mais justo que eu passe a viver aquela cultura também e a empregar aquilo dentro dos meus negócios. Olha quanto isso é interessante, porque a gente que é prestador de serviço, né, Rodrigo? O nosso negócio é serviço.
A gente tem os entregáveis, mas muitas vezes a gente tem que entender qual é a dor do cliente para solucionar essa dor, pensando na resolução de problemas. E muitas vezes a gente precisa viver aquilo que o cliente vive, entender qual é a cultura dele, como que ele se posiciona, para a gente poder ter uma entrega, um resultado saudável. Porque senão eu vou simplesmente olhar para aquilo e dizer, ah, eu vou solucionar isso do jeito que eu acho melhor. Não é do jeito Não que é. eu acho. É como é que o cliente pensa, o que é que ele espera de mim. E quando se você faz uma imersão nessa cultura, a chance do resultado que você vai entregar para ele ser satisfatório é muito maior, né? Muito maior. Porque o que é cultura? Cultura é a repetição comportamental daquilo que a gente aceita, daquilo que a gente acredita. Repetição comportamental daquilo que a gente acredita. Então, a partir do momento que eu acredito no propósito, eu só tomo Coca-Cola, eu só tomo Sprite. Você falou para mim de um episódio que você estava, acho que em São Paulo, você estava numa mesa com toda a diretoria da Solar, Coca-Cola, e uma pessoa da tua equipe, eu acho, um parceiro que estava com você, pediu refrigerante de outra marca. O que que você Foi, fez? foi, Conta isso aí, foi, que eu foi. acho muito legal. Isso foi divertido. Nós estávamos em São Paulo, num evento de um parceiro, e um dos gerentes desse parceiro estava lá conosco na mesa, e esse cara pediu um refrigerante de outra marca, e ninguém percebeu. Só que o garçom chegou e ele estava sentado ao meu lado, chegou e pôs a lata de refrigerante bem assim ao meu lado, eu olhei para aquilo, eu peguei imediatamente a lata de refrigerante, entreguei de volta para o garçom e disse: "Não, ele não quer esse não, ele se enganou". O cara olhou para mim assustado, disse: "Mas como assim você não quer esse? Você se enganou, ele quer um Sprite". Aí ele se tocou da bobagem que ele estava fazendo, entendeu? Aham. Ele se tocou daquela bobagem. Todos os que estavam ali na mesa, eles têm isso como cultura. Eu tenho que respeitar, isso é lealdade. Isso é imersão na cultura do cliente, isso é imersão na cultura do parceiro. Isso é ir diretamente de encontro e em conjunto com ele ao propósito dele. E eu tenho que fazer isso, senão eu não chego no resultado que ele espera que eu chegue. Você falou uma coisa, uma palavra agora aqui que me chamou a atenção, lealdade. No mundo dos negócios nem sempre a gente vê lealdade, né? No mundo dos negócios, nem sempre a gente vê lealdade, com toda certeza, isso é a verdade que a gente mais convive. Contudo, isso não vai ser disparado dentro do meu negócio. A gente vai sim ser leal, vai sim ser fiel ao propósito, vai sim ser fiel à cultura, não só nossa, mas como de cada um dos nossos clientes. Até que alguma coisa aconteça pelo meio do caminho, mas aí provavelmente quando faltar a lealdade, quando faltar a convenção de propósito, provavelmente vocês deixarão também de serem parceiros comerciais. Uhum. A partir daquele momento que aquilo está quebrado, a partir do momento que algum desses princípios é quebrado, a relação comercial também provavelmente deixa de existir. Pode observar, é muito difícil, se faltou com a lealdade empresarial, lealdade corporativa entre duas companhias ou entre parceiros de serviços, provavelmente, consequentemente, a relação comercial ela também deixa de existir. Não tem como ela continuar existindo. Você quebrou a confiança, Você né? quebrou a confiança. A confiança ela é algo muito importante para tudo na vida e para o resultado positivo de uma relação, seja ela comercial, seja o que for, ela é vital. Rodrigo, eu falei, eu comecei falando que você era o CEO da locomotiva. Mas eu não falei o que é a locomotiva. Eu não te perguntei o que é a locomotiva. O que que é a locomotiva? Quem que é esse bicho que chega atropelando? O que ela faz? Locomotiva Tecnologia, né, ela é uma empresa que nasceu com o propósito de consultoria, com um propósito básico: resolver problema. Por vezes, a gente até implanta tecnologia para isso, mas não é o nosso ponto principal. A gente tem como princípio básico entrar nas empresas, entender primeiro a situação, o que está acontecendo, e só a partir daí passarmos a discutir soluções. A gente não é uma consultoria que traz soluções enlatadas de prateleira para tentar
moldar a empresa dentro daquela latinha de solução Uhum. que está ali formatada como produto em uma prateleira. Nós não temos produtos de prateleiras formatados. A gente costuma dizer que a receita a gente vai construir junto a 4 mãos, dentro da realidade de cada um dos nossos clientes. E o que que é a tecnologia dentro desse processo de consultoria? É uma ferramenta? Tecnologia é uma ferramenta que por vezes a gente usa. E aí você vai olhar para ferramentas com diversos aspectos, né? Como você falou agora há pouco, nós somos contemporâneos de tempo e idade, então nós somos uma geração, cara, vencedora só de já chegarmos até aqui. Nós já somos uma geração muito vencedora. Eu brinco, às vezes, nós botamos uma bala sorte na boca, então nós somos vencedores, nós não morremos Ainda com existe? não Existe ainda? existe mais, Ué, você tá entregando a idade. Eu falei que é, a gente é não contemporâneo, mas não falei a idade, não pô. existe mais. Nós discamos o telefone num Disca. A gente discado. usava A gente ficha usava ficha telefônica, cara. telefônica. E nós conseguimos nos desenvolver e daqui a pouco nós vamos estar aqui discutindo sobre inteligência artificial, provavelmente. Então a gente veio do telefone discado, do orelhão, a gente veio da inexistência do celular, da inexistência do mouse, da inexistência do aparelho celular. Nós viemos de uma época que não tinha internet, nós viemos de uma época em que o curso de datilografia provavelmente era o curso mais Eu importante que você fiz. tinha para fazer. E nós viemos nos desenvolvendo, acompanhando todo esse desenvolvimento tecnológico e chegamos até aqui hoje para daqui a pouco estarmos falando de inteligência artificial, por exemplo, que é a principal das ferramentas que a gente tem hoje para a implantação de tecnologia nas empresas. Então você imagina, É uma nova revolução essa? talvez sim, talvez seja sim uma nova revolução, mas ela é uma revolução muito mais no modo de pensar e agir, do que propriamente dito como ferramenta. Porque muita gente está olhando para a IA como a solução do mundo, né? Ah, IA eu vou acabar com empregos, eu não preciso mais contratar uma empresa de tecnologia para desenvolver nada, eu simplesmente vou usar aqui 2 ou 3 ferramentas de IA, criar um agente e eu vou solucionar todos os problemas da minha empresa. Exatamente. E aí suscitam muitos medos, né, a respeito disso. O principal mito, e aí eu chamo de mito como letras maiúsculas mesmo, hoje a respeito de IA, é que ela veio para reduzir estruturas e para acabar com empregos e profissões, e eu não acredito nisso. Eu acredito muito fortemente que IA veio para potencializar todas as profissões e todas as operações, dando ganho de capacidade, ganho de excelência operacional e capacidade de produzir mais com os mesmos recursos. Esse é o grande lance, conectar IA com pessoas, isso é o que vai te levar ao outro nível realmente, tá. Uhum. Vai sim revolucionar muita coisa, porque ela te dá uma capacidade de resposta muito mais rápida, ágil e precisa, de coisas que antes tu também ia fazer, só que volto lá atrás, só que com mais tempo. Então IA é uma ferramenta de distorção do tempo. Antes você demorava 1 ano para desenvolver uma ferramenta, hoje você demora 1 mês. Talvez meses, talvez minutos, talvez em soluções que análises que você iria fazer de uma gama de documentos, por exemplo, que você iria levar meses para fazer a leitura, se você quisesse intensificar isso, o que é que você fazia? Botava mais gente para ler mais partes. Hoje, com a IA, você não precisa de mais gente consegue ler mais documentos, Uhum. consegue interpretar mais documentos. Por exemplo, para a gente falar de intensidade e distorção de tempo. Então, em menos tempo eu consigo fazer mais com a mesma quantidade de pessoas. Isso é escala. Isso é um dos potenciais que ela traz para a gente, são um dos grandes entregáveis que essa tecnologia traz. Rodrigo, e falando de negócio, né, a gente tem muitas dores nos nossos negócios. E eu olho a IA, a tecnologia hoje, como uma ferramenta de, solução para isso. Diminui dores, ela comprime o tempo de solução, ela traz, produtividade, ela não acaba com empregos, pelo contrário, os empregos precisam se adaptar ao uso dessa tecnologia como ferramenta. Então, quem não acompanhar provavelmente vai ficar obsoleto.
e quem acompanhar vai com certeza ganhar escala, volume, produtividade, vai melhorar muito a sua atuação. Mas eu vejo muita oportunidade com isso. Um exemplo é o que a gente vem conversado entre nós. As dores do meu negócio, elas podem muito bem serem resolvidas com o uso de tecnologia, só que a dor do meu negócio ela pode ser a dor de muitos outros negócios semelhantes. Ela pode lá na frente virar produto. Como que você enxerga isso? O grande produto entregável de inteligência artificial, eu costumo dizer que é método. Quanto mais uma mesma equipe consegue produzir com a utilização de inteligência artificial. Eu dei aqui um exemplo agora há pouco, mas a gente tem outros inúmeros exemplos a respeito disso, né? Quanto você pode acelerar análises, quanto você pode evitar. Talvez a principal dor da entrega do serviço é o retrabalho. É tu entregar um sistema computacional que tem bugs, que tem problemas, e aí tu tem que fazer de novo. É tu entregar uma análise tributária para um cliente, que tu esqueceu uma pequena parte ali de algum tipo de detalhe, que tu tem que fazer de novo, então tu tem que retrabalhos. A IA te dá a possibilidade de tu não precisar ter retrabalho. Ela, por vezes, ela desce em detalhes, e aí na maioria das vezes, que a gente demoraria um pouco mais, talvez numa segunda ou terceira revisão é que a gente ia pegar. Ela já Uhum. pega de primeira, então ela acelera muito esses processos. Imaginar que agentes ou skills de IA, como muito tem se falado, são reutilizáveis em outros negócios, é uma visão um pouco míope do que IA de fato pode fazer. E aí, eu trago aqui 2 conceitos, né, do conhecimento de IA horizontal e vertical. E a horizontal é aquilo que a gente já tem aí no mundo, é o conhecimento horizontal que ela tem a respeito de tudo. Mas dentro da tua empresa, dentro da minha empresa, da empresa de um cliente nosso, não precisa desse conhecimento horizontal, ele precisa do conhecimento vertical, um deep dive dentro da própria cultura, do próprio conhecimento, dos próprios procedimentos de cada uma das empresas. Uhum. E isso eu não herdo de uma para outra. Cada uma tem o seu próprio meio método, cada uma tem os seus próprios procedimentos, cada uma tem as suas próprias regras. Então, a implantação daquilo que eu chamo de método de IA vertical é o que sim pode fazer total diferença em todas as operações. E aí eu falo todas realmente. IA consegue ajudar hoje o mundo em absolutamente tudo. Tudo que você está vendo de grandes revoluções, sejam dessas canetas emagrecedoras, sejam de novas decisões tomadas muito mais rapidamente do que o que eram antes, grandes mudanças tributárias que, por exemplo, o nosso governo está tomando agora aí, algumas bem questionáveis, mas tudo isso é potencializado pela capacidade de analisar mais dados em menos tempo. Isso é IA quem está fazendo. Cara, muito legal. Falando de IA, falando de tecnologia, falando do Ceará. Eu sou um paulista que tô chegando no Ceará, muito bem recebido pelo povo cearense e eu confesso que eu tô apaixonado por essa terra e por esse povo. E um exemplo é ter você como amigo, e você representa muito do que eu vejo no cearense. Então a gente me pergunta, né, por que o Ceará? Te falei isso hoje. Eu falo, por que não o Ceará? O Ceará passa por uma transformação, e eu vejo o Ceará se tornando o grande hub de negócios da região norte e nordeste. Fortaleza já superou a economia das principais capitais, é a primeira capital da economia. O Ceará como um todo ainda não, mas eu vejo que isso vai acontecer num espaço de tempo muito pequeno. E a tecnologia tem sido um dos fatores que tem feito o Ceará se transformar. A gente vê TikTok chegando com um data center gigantesco, bilhões de reais sendo investidos. Você anda na Praia do Futuro ali, já tem alguns data centers instalados ali. E isso muito porque os cabos de dados marítimos chegam no Ceará, a menor latência de internet do Brasil está lá na Praia do Futuro. O quanto você vê que o Ceará vai crescer, o que vai acontecer com a economia do Ceará nos próximos anos? Como é que o Rodrigo, empresário cearense, no perfil que eu falo, o cearense parece muito com o paulista, e quando eu falo isso, muita gente torce o nariz, porque o paulista tem a fama de workaholic, que trabalha pra caramba, e o cearense é muito disso.
O cearense, se você marcar uma reunião com ele na sexta-feira às 8 da noite, ele vai estar lá, né? Diferente de muitos outros estados brasileiros. Como é que o Rodrigo, empresário cearense, raiz, enxerga essa transformação que o estado, que a cidade de Fortaleza vem passando? Cara, é um grande mar azul para nós navegarmos, né? Precisamos descobrir rapidamente as oportunidades, abraçá-las e desbravar todo esse novo mar que nós precisamos navegar nele. Ainda é um desconhecido. Tudo aquilo que vai acontecer para os próximos 5 anos ainda é um grande desconhecido para todos nós, né. Então, óbvio, o Ceará tem crescido absurdamente, não só nos últimos 5 anos, mas de 20 anos para cá, o Ceará se transformou de fato, né, e tem tudo para se transformar cada vez mais nesse polo de inovação, desenvolvimento e aceleração de conhecimento. Não só os data centers, mas se você observar, está vindo uma sede do ITA para cá agora Sim. também, tá aí já prestes a ser entregue, então isso também vai potencializar demais. Se A você indústria do aço, se eu não me engano, está investindo aqui também. indústria do aço muito forte, investimento muito forte aqui, cada vez mais a economia gira mais forte, e a economia girando mais forte, todos os outros as outras engrenagens têm a tendência de se conectarem, né. E o povo aqui, ele é um povo muito trabalhador, muito disposto, muito aguerrido, tá. E aí eu trago novamente, né, tudo parte de cultura e disposição. Falando ainda de IA, se tu imaginar, voltando de novo no nosso papo, há bem pouco tempo, sei lá, 20 anos atrás, nós não tínhamos telefones celulares como nós temos hoje e nem todo mundo estava com telefone celular na mão. Provavelmente todos os que estão aqui nos assistindo agora estão nos assistindo por um smartphone na Sim. mão. Isso foi uma tecnologia que chegou como inovadora há 20 anos atrás, que muitos tiveram dificuldade de utilização, mas hoje virou commodity, todo mundo usa, se não um, dois. Está na mão de todo mundo. Então o telefone celular hoje, ele já não é mais um diferencial, ele é um commodity. Em menos de 2 anos, IA vai passar a ser commodity, não tenha dúvida, ela vai estar na vida de todas as pessoas, e aí nós não vamos mais estar aqui discutindo o que é que IA pode fazer, qual é o diferencial que ela pode trazer, ela vai estar no nosso cotidiano, ela vai estar em tudo aquilo que a gente usa, vê ou nem vê. E ela vai estar, por exemplo, nos próximos 5 anos, em todos os semáforos de trânsito, você não tenha dúvida a respeito disso. Até porque quando a gente olha para os agentes de trânsito que programam aquilo, a gente não entende qual é a lógica, porque o semáforo tinha que abrir de maneira sequencial e não abre e o engarrafamento se torna muito pior. Isso, já tem muitos estudos acontecendo para que toda essa malha de trânsito, especialmente numa cidade como São Paulo, seja programada, por exemplo, os semáforos e as aberturas de faixa por IA. Isso vai acontecer nos próximos 5 anos. IA vai passar a ser commodity. E aí, o que vai ser diferencial nessa hora? A experiência do usuário. A gente falou disso um pouco mais cedo. Vai ser como a gente é tratado, como essa automação é apresentada ao usuário, como a facilidade chega à vida das pessoas. Precisa tudo ser tão fácil quanto pedir um veículo por aplicativo. Uhum. Então essa é a experiência. Se tu imagina uma experiência de pedir uma comida hoje, no teu hotel ou na tua casa, ou quando a gente está em deslocamento em qualquer parte do mundo. Nós somos contemporâneos da época que nós precisávamos ligar, perguntar o cardápio. A gente tinha que encontrar o telefone na página amarela primeiro. Páginas amarelas, encontrava o telefone, perguntava o cardápio. Não existia o Waze, a gente tinha que olhar no guia. Mapa Exatamente. 4 rodas eu tive. É isso. Então, todas essas tecnologias foram tecnologias que apareceram, enfrentaram as suas barreiras de dificuldade e hoje elas são tão comuns e tão commodities que nós não as percebemos. As pessoas não percebem a tecnologia que está numa ferramenta como o Waze, como no Google Maps, Uhum. como no Maps da Apple, que até bem pouco tempo nós não O tínhamos. Waze já não é mais uma novidade, já é Não uma coisa é da rotina do dia a da dia. rotina do dia a dia, não se fala mais naquilo como sendo tecnologia. Isso vai passar a ser IA. Hoje, todo mundo discute o que IA pode fazer, o que IA vai fazer,
e elas não percebem como isso tem entrado no nosso cotidiano, como isso tem entrado nas nossas vidas. Em 2 anos, nós não vamos mais estar falando de IA. Provavelmente vai ter outra tecnologia que vai ser o hype do momento, outra empresa que não vai ser a Anthropic ou qualquer uma dessas que hoje são as empresas que mais têm valor de mercado no mundo. Com certeza vai surgir um novo negócio que vai substituir essa visão, essa ansiedade por conquistar que a gente vê na IA hoje, né? Eu imagino que esse novo negócio ele não está ligado, essa novo evento não está ligado à tecnologia, não está ligado a uma ferramenta, estará ligado novamente, como todos os ciclos, à experiência do usuário. Nós temos nos afastado daquilo que a gente chama de experiência humana, de conversar com a pessoa do outro lado da linha, de ser atendido por uma pessoa do outro lado da linha, de experimentar experiências humanizadas. Eu imagino que o próximo passo, depois dessa hiperautomação, usos de IA, aceleração de processamento de dados, insights e tudo mais, será muito mais voltado à experiência do usuário, aquilo que volta a ser a humanização. Tudo é cíclico na vida da gente. Até porque uma das coisas que eu mais odeio na vida é ligar em qualquer atendimento e ser atendido, ou chamar num chat e ser atendido por um robô. Eu imagino que boa parte da população não goste disso, porque muitas vezes eles não nos compreendem da maneira que deveriam. Você deu um exemplo hoje, né? Eu preciso chamar um guincho para o meu carro que está parado numa via. Eu já tô bravo porque o carro quebrou, já tô ali frustrado com aquela situação porque eu tinha uma reunião e eu vou perder a reunião. Preciso chamar um guincho, eu preciso ligar numa central, eu preciso chamar em algum lugar que eu vou ser atendido por um robô que não vai compreender o que eu quero, vai ter um tempo de espera muito maior. Então é sobre isso, sobre esse ponto, né? A experiência do usuário, que pode muito bem ser resolvida com ações humanizadas, né? É isso mesmo. É nisso que eu acredito. E a passar a ser commodity e a gente volta a olhar para a humanização dos processos. Muito bom, Rodrigo. Infelizmente, o nosso tempo está chegando no final. Eu gostaria que você trouxesse aqui as suas últimas palavras para quem nos assistiu, principalmente para o empresário que está nos vendo e que provavelmente está passando por alguma situação que às vezes não enxerga como resolver. O cara que está pensando em empreender, qual é a mentalidade que ele tem que ter? Se você tivesse com alguém na sua frente hoje, um cara que está pensando em abrir um negócio, em montar um negócio, aqui como fala no Ceará, colocar uma empresa no mercado, o que você falaria para ele, para um jovem, esse jovem da geração Y, da geração X, que está pensando em mudar a vida, em transformar a vida dele, em começar um negócio novo? O que o Rodrigo, mentor, o cara da mentalidade de campeão, falaria para esse jovem, para esse empresário? Cara, eu acredito muito que tudo parte do que é o propósito, tá? Tu não pode entrar e dizer que quer abrir uma nova empresa se aquilo não há um propósito nisso, né? Então, basicamente, o que eu acredito é que o futuro ele pertence a quem mantém a humildade de um faixa branca, a disciplina de um faixa preta, coloca intensidade para distorcer o tempo e as oportunidades mais rapidamente do que o que elas se apresentariam, melhorar a cada repetição que você faz, aprender com os erros, transformar, corrigir e fazer melhor todo dia. E entregar, principalmente, de volta à sociedade, tudo isso em forma de benefício. Todo negócio que é aberto, toda empresa que é aberta, o principal propósito que ela precisa ter, a principal mentalidade que o empresário precisa ter é qual é o problema que eu quero resolver. Aí volto naquela lá no começo da gente, o que é que tua empresa faz? Hoje eu respondo, a gente resolve problema. Basicamente a gente resolve problema. Por vezes a gente até entrega a tecnologia para fazer isso, mas a minha missão é resolver problema. Então, se tu vai querer abrir uma empresa nova, se tu vai querer abrir um negócio novo, a primeira resposta que tu tem que dar é para si mesmo. Qual é o problema que eu tenho para resolver? Qual é a solução que eu entrego de volta para a sociedade? Qual é o benefício que eu estou trazendo para a sociedade? Não é sobre ganhar dinheiro, é sobre fazer dinheiro como consequência daquilo que tu impacta na vida de outras pessoas. Uma coisa que eu falei que era a última pergunta, mas eu quero fazer mais uma provocação.
Existe algo impossível na vida? Não, o impossível ele é diretamente proporcional à intensidade que tu coloca. Nada na vida é impossível. É só um pouquinho mais de tempo que tu precisa, um pouquinho mais de energia que tu torna tudo aquilo que tu imagina que é impossível, vira possível. Quem quer seguir o Rodrigo no Instagram, quem quer acompanhar essa mentalidade de campeão, onde é que acha você, a locomotiva? Rodrigo.rodrigues.of, de oficial, Locomotiva Soluções, está lá no Instagram também, tem a mesma coisa no LinkedIn, e em breve a gente vai estar aí desbravando outras mídias. Meu amigo, muito obrigado. Prazer enorme te receber. Bater esse papo. Eu ficaria 2, 3 horas aqui batendo um papo com você, porque você deu uma pitada daquilo que o Rodrigo é, daquilo que o Rodrigo pensa, da mentalidade que você prega. E eu tenho certeza, vou te falar isso de novo aqui em público, leve essa mentalidade adiante. Eu tenho certeza que você vai impactar muita gente, porque você é um cara que tem alma e espírito de vencedor, de campeão. E a gente não vê isso em todo mundo. Eu tenho certeza que você vai transformar muitas vidas levando isso que você fala, que você prega, adiante. Obrigado, foi um prazer enorme, uma aula, como sempre, bater um papo com você. Eu tô aqui apaixonado por esse cearense que é arretado. Obrigado, valeu. Agradeço demais a oportunidade de estarmos aqui juntos, trocando esse conhecimento mais uma vez e realizando de novo o improvável e o impossível, conversando aqui de motivação, cultura e tecnologia no Tributo Cast. E quem tiver dúvida, engole o choro. Trinca o dente e desce a chibata. Obrigado. Gente, mais uma vez, muito obrigado por nos acompanhar. Sigam o Rodrigo lá nas redes sociais. Prazer enorme ter vocês nos acompanhando, assistindo o nosso bate-papo. Obrigado. Agradeço a Rentax que patrocinou o nosso episódio. Valeu. Um abraço.